Let's go, guys. How are you? Queridos irmãos, quando eu ainda muito garoto, ávido em conhecer a Bíblia Sagrada, dependia muito do DVD, né? Garoto pobre, sem condições de comprar um bom livro, só dependendo ali da escola bíblica dominical, que também já era uma grande bênção, mas não tinha condições. Hoje eu acredito que isso é fato, a internet é um poço de conhecimento, né? Porém, tem pessoas ainda que pode ser que tenham uma certa dificuldade de compreender algumas coisas, enfim. A proposta desse canal é ajudar nossos irmãos, né, a terem um conhecimento de Deus, da sua palavra. Eu não me preocupo tanto com essas questões de estética, né? Eu poderia estar aqui de paletó, de gravata, mas não seria eu, né? Eu quero poder gravar vídeos que de fato atraiam pelo conteúdo, né? Eu não quero assim menosprezar a questão estética, mas eu vejo que há toda uma parte comercial por trás de tudo isso. Eu não quero entrar nessa vibe. Eu quero, na minha simplicidade, compartilhar com os irmãos aquilo que as santas ou que a santa palavra de Deus tem ministrado aos nossos corações. Contudo, eu quero usar mais uma vez esse livro para falar sobre enigmas e contradições da Bíblia. Quero compartilhar algumas leituras, não é possível fazer todo o livro, né? Mas tenho me esforçado para fazer o mais rápido possível para os irmãos, né, não terem dificuldade de acompanhar. Hoje nós vamos para o 6º capítulo da nossa série Enigmas e Contradições da Bíblia, usando sempre a máxima de que a Bíblia, nela não existe erros, existem dificuldades, certo? Hoje nós vamos falar de uma outra dificuldade, que é presumir que a Bíblia é culpada até que se prove o contrário, né? Então, muita gente acha isso, né? Quando elas se deparam com algumas dificuldades da Bíblia Sagrada. Então, muitos críticos presumem que a Bíblia está errada, até que venha algo a provar que está certa. Olha que coisa assim absurda. Tem gente que acredita assim, sabe? Não precisa ser um acadêmico, não. Pessoas do dia a dia, enfim. Quando se depara com um erro da Bíblia, é aquilo e pronto, está errado e acabou. Entendeu? Até que se prove o contrário. Contudo, como acontece com qualquer cidadão acusado de um crime, a Bíblia deve ser tida como inocente até que se haja prova da culpa. Deixa eu tentar falar isso aqui de uma maneira mais prática possível. Você se depara com um texto que diz, por exemplo, que um homem foi engolido por um peixe, não foi por uma baleia, um peixe. Não especifica que peixe é esse. Aí muita gente passou a não acreditar nisso. Prove, que nada, isso não tem condições de um peixe engolir um homem e esse homem ficar 3 dias vivo dentro de um peixe, do ventre do peixe. Prove. Então essa passagem é irreal, ela é uma mitologia. Então, passagens como essa, tem pessoas que só querem acreditar depois que elas têm uma prova assim real de que de fato tem condições de um peixe engolir um homem. E só que, tipo assim, nós partimos do princípio de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Deus não mente, portanto a Bíblia não mente. Isso é um padrão lógico que nós aprendemos aí, né, dentro da metodologia de Aristóteles, né? Então, se nós cremos que Deus não mente, nós temos que crer que a Bíblia está falando a verdade até que se prove o contrário. Porque é assim que a justiça da terra trabalha com relação a uma pessoa. Ela é inocente até que se prove o contrário. Enquanto ela estiver sendo acusada ali e tal, você não pode decretar, olha, é culpada, sem uma prova, né?
tido como inocente até que haja uma prova da culpa. Isso não requer dar-lhe nenhum tratamento especial. Essa é uma forma pela qual todos os relacionamentos humanos são feitos. Então, todos os aspectos têm que haver esse princípio, né? Você só pode dizer, isso aqui é errado se você tiver prova daquilo que é certo. Isso aqui é certo se você tiver prova que aquilo é errado. Tem que haver a prova, né? Enquanto não houver a prova daquilo, a verdade tem que ser priorizada, né? A respeito de tal fato. Se assim não for, a vida não seria possível, entendeu? Não seria possível sem esse princípio. Por exemplo, se presumirmos que a sinalização do trânsito nas rodovias ou cidades, se elas não forem verdadeiras, então provavelmente estaríamos mortos antes de poder provar o contrário. Não sei se essa sinalização aqui ela é certa, se ela está acendendo e apagando na hora certa. Eu vou passar. Pense quantos acidentes de carro aconteceriam, quanta gente morreria, né? Você tem que acreditar que aquela sinalização está certa até que se prove o contrário, porque senão vai acontecer acidentes. Veja que em todos os aspectos da vida, esse princípio ele é fundamental. De igual modo, se presumíssemos que os rótulos das embalagens de alimento fossem enganosos até provar o contrário, teríamos então de abrir todas as latas e pacotes antes de prová-los. Não acredito nesse rótulo aqui, está dizendo que é bom. Eu só acredito que é bom se eu abrir ele e provar. Eu vou abrir, abre, prova, como é isso? Entendeu? Então, a exemplo do trânsito, do farol, do semáforo, a exemplo dos rótulos, dos pacotes de alimento e etc. O que quer dizer é o seguinte: se presumíssemos que todos os números do nosso dinheiro estivessem errados, e se achássemos que estaríamos errados todas as placas nas portas dos sanitários públicos, o que indica que o sexo, se é masculino, se é feminino. Você chega num banheiro, aí está lá a imagem de um homem. Aí a mulher vai e entra, não, só acredito que é banheiro de homem se eu entrar. Tem um banheiro feminino, está lá o rótulo feminino, você entra, não, eu não acredito nesse rótulo, vou entrar. Então, partindo desse princípio, você vai ver que confusão o mundo se encontraria. Bem assim, a gente cria confusões quando nós não cremos nos princípios da palavra de Deus. Qual é o princípio da interpretação? É que Deus não erra e que a palavra dele é a verdade, porque veio dele. Então, se a Bíblia diz que um peixe engoliu um homem e esse homem ficou 3 dias no ventre do peixe, vivo, é porque é verdade. No episódio 5 aqui, a gente fala sobre isso um pouco aí a respeito, né? De perseverar até que a revelação venha, até que o entendimento venha. O que é que acontece? No canal Discovery Channel, né, alguns anos atrás, foi descoberto um peixe justamente naquela região ali, onde Jonas foi engolido. E também acharam um pescador dentro, isso foi bem recente, da barriga de um peixe que já tinha alguns dias ali dentro. Então veja que é possível isso e hoje é comprovado. Mas só porque não foi comprovado em épocas passadas, né, o texto foi submetido a uma série de críticas que tentavam expô-lo a dúvidas e etc. Eu fecho esse vídeo dizendo: a verdade de Deus tem que prevalecer. Se você lê na Bíblia que Deus fala pela sua palavra, um peixe engoliu um homem, rapaz, como brincadeira ou não, mas é claro que a gente não vai agir como louco, né? A fé não é loucura. Mas se a Bíblia dissesse um homem engoliu um grande peixe, a gente tem que ficar com a Bíblia, né? Deus não erra, Deus não mente. A palavra de Deus tem dificuldades, ela não tem erro. Que Deus abençoe você, que
que você compartilhe esse vídeo, que você ajude os seus irmãos. E caso você tenha alguma dificuldade de entender a minha explicação aqui, deixa aí no comentário a sua pergunta, que eu vou lá e respondo com todo amor e carinho, tá bom? Deus abençoe.